Você já se pegou duvidando de si mesmo, mesmo quando você sabe que você tem capacidade? Ou será que já sentiu que você precisa de uma validação de alguém, uma validação externa para tomar suas decisões? A autoconfiança, gente, ela não nasce do dia para o outro. Mas, por outro lado, ela é construída com decisões internas e externas. E hoje eu quero te conduzir por algumas reflexões práticas que vão te ajudar a construir aí uma confiança mais profunda, mais sólida e muito mais verdadeira consigo mesmo. Bora bater esse papo hoje? Oi, gente! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Letícia e eu trago aqui nos vídeos reflexões, inspirações, exercícios que ajudam a gente a superar os desafios da vida adulta e a viver uma vida com mais tranquilidade, mais plenitude, mais alinhado tanto com quem a gente é quanto com a pessoa que a gente quer vir a ser. Se esse tipo de conteúdo te interessa, te convido a se inscrever, assim a gente se revê mais vezes. Bom, gente, quando a gente fala sobre autoconfiança, a gente às vezes não para pensar quais são os comportamentos que estão levando a gente na direção de construir mais autoconfiança e quais são, por outro lado, os comportamentos que estão levando a gente na direção contrária disso tudo, fazendo com que a gente tenha cada vez menos confiança interna. Então, eu quero já começar esse vídeo te dizendo o seguinte, para a gente parar de terceirizar a nossa bússola interna. E eu vou te explicar o que é que eu quero dizer com isso. A nossa sociedade, eu diria, ela tem uma tendência muito grande de fazer com que a gente, desde criança, busque a aprovação, né, dos nossos cuidadores, dos nossos pais, dos nossos professores e assim por diante. E sem perceber, por outro lado, a gente carrega isso para a vida adulta na grandíssima maioria das vezes. Às vezes a gente fica dependente da opinião dos outros para tudo, inclusive até porque a gente vai comer, porque a gente vai vestir, que cor a gente vai pintar o nosso cabelo, sabe assim? E se pega perguntando coisas, será que eu tô exagerando em achar tal e tal coisa? Será que isso faz sentido? Será que vão gostar se eu fizer tal e tal coisa? Só que nisso tudo, gente, reside um problema sério. Por quê? Quanto mais a gente põe força, enfoque e volume na voz externa, mais fraca e menos perceptível a gente fica em relação à nossa própria voz, à nossa voz interna. E aqui eu tô falando justamente das nossas necessidades, dos nossos desejos, dos nossos sonhos, inclusive. Muitas das vezes, inclusive, a gente até esquece que a gente tem uma voz. E eu diria, gente, que a autoconfiança, ela nasce em grande parte daí, da coragem da gente ouvir aquilo que a gente realmente quer e precisa. Pensa aqui comigo, gente, como que é que eu vou conseguir confiar mais em mim se todas as decisões que eu tomo eu fico dependendo das opiniões, dos inputs das outras pessoas à minha volta? Então veja bem, antes de sair correndo pedir opinião, se pergunta o que é que eu acho realmente dessa situação, o que eu realmente acho disso? Se absolutamente ninguém me dissesse o que fazer, o que é que eu escolheria fazer? Se dê esse espaço para você se ouvir, mesmo que ao longo do caminho você se descubra equivocado. Mas pergunte a si mesmo primeiro. Veja bem, você não precisa se isolar do mundo, você não precisa ser o que sabe tudo e não precisa de ninguém. A ideia aqui não é essa. Muitas das vezes as pessoas à nossa volta têm coisas muito positivas, sim, para acrescentar em relação à experiência de vida delas, em relação a coisas que elas já viveram e tudo mais. Mas, por outro lado, a gente não pode negar que muitas das vezes essas opiniões todas, elas fazem com que fique muito mais difícil da gente ouvir o que a gente realmente acha. A gente já fica altamente influenciado antes mesmo de se perguntar o que a gente acha. A gente precisa construir uma voz interna com a força necessária para que ela consiga ainda assim ser ouvida, mesmo quando o externo esteja fazendo um monte de barulho ou falando mais alto. Porque senão, olha só, é muito fácil qualquer pessoa, qualquer situação pressionar a gente que a gente vai sucumbir. A sua vida foi te dada para que você a dirigisse. E olha só, eu não tô falando disso de um lugar no qual a gente vai tomar decisões inconsequentes, impensadas, no qual a gente vai jogar a opinião de todas as pessoas que nos amam e que querem o melhor para nós no lixo. Mas a gente vai agir de um lugar mais ponderado. A gente vai perguntar a nós mesmos primeiro, antes de sair perguntando para os outros. E a gente vai ouvir a opinião dos outros e os conselhos alheios, entendendo que isso vem de um lugar muito específico, a partir da experiência de vida deles, a partir dos medos que essas pessoas têm, a partir dos sonhos que essas pessoas têm e muitas das vezes a partir das projeções que elas fazem em relação a nós. Então pondere, filtre e se pergunte primeiro o que você realmente acha. Outro ponto que eu quero falar com vocês é para já logo de cara assumir que os erros fazem parte do processo.
Tem muita gente, né, que tem dificuldade de confiar em si mesmo porque tem medo de errar. Mas olha só, gente, errar não é sinal de incapacidade, pelo contrário, é sinal de movimento, é sinal de tentativa, é sinal de risco. Pessoas autoconfiantes não são pessoas que nunca erram, são as que erram e aprendem, erram e continuam. São pessoas que se permitem aprender apesar do erro, entendem que o erro faz parte do processo de acerto. Eu tenho até um vídeo todinho aqui no canal que fala só sobre isso, vou deixar ele linkado aqui na descrição. Mas veja bem, pessoas autoconfiantes, elas entendem que um erro não é sinal de fracasso e que esse fracasso, ele não é a identidade da pessoa, mas é sim uma experiência como tantas outras. Se você só permite confiar em si mesmo quando você tem certeza que nada vai dar errado, então a gente precisa rever isso tudo. Olha o quanto isso é questionável. Isso não é confiança, né, gente? É medo disfarçado. Confiança real, gente, é a gente saber que a gente vai dar conta da gente até quando a gente erra. Conectado a esses dois pontos anteriores, eu quero falar para você respeitar as suas próprias decisões, até mesmo depois de você mudar de ideia. Sabe aquela mania que a gente tem de ficar se punindo porque às vezes no passado a gente fez alguma coisa de errado? Pois então, gente, isso corrói a nossa autoconfiança. Toda decisão e todo erro, ele é feito a partir de um lugar específico, a partir daquilo que a gente sabia naquela situação e naquele momento, a partir daquilo que a gente deu conta. Se você evoluiu e hoje vê diferente, que maravilha! Isso é sinal de crescimento, de evolução. Não é sinal de burrice. Tolice, gente, a gente vê que a nossa decisão no passado foi equivocada e ainda assim não ter coragem de admitir isso e ficar insistindo no erro. Insistir que aquilo estava certo por puro orgulho, sabe assim? É importante a gente construir uma relação de respeito com a nossa própria história. E isso inclui, inclusive, a gente perdoar as nossas versões anteriores que não sabiam tudo ou quanto a gente sabe hoje. A autoconfiança, gente, ela não tem a ver com a gente ser o tal, mas ela tem a ver com a gente aceitar quem a gente é hoje. E eu não tô falando aqui para você ignorar os seus erros de agora ou do passado, varrer para debaixo do tapete tudo aquilo que você sabe que você ainda precisa melhorar. Mas se você vive se julgando, então você vai continuar com muito medo de escolher, com muito medo de levar a vida para frente, com muito medo de assumir a responsabilidade por aquilo que te cabe. Porque quando a gente age assim, toda escolha vai se tornar uma decepção. Então, seja você mesmo o seu porto seguro, até mesmo quando você errar, não para passar a mão na própria cabeça, mas para se incentivar, para se apoiar, para se ajudar a entender que hoje você cresceu. Um outro ponto que eu quero falar para vocês que contribui muito para a nossa autoconfiança é quando a gente tem condições de construir pequenas provas internas de que a gente dá conta. A autoconfiança não é mental, não, é prática. Não adianta a gente refletir, mas a gente precisa sim, em certa medida, se colocar adiante e se colocar disponível das situações da vida que desafiam a gente e mostrem pra gente que a gente é capaz. Não dá pra gente construir uma autoconfiança só sentado no sofá. Então, se comprometa com coisas pequenas, mas cumpra. Diga não aí quando for necessário. Tente, talvez, expressar uma opinião em voz alta. Enfrenta aí uma conversa difícil que você já está adiando há muito tempo. Cada vez que você age com mais coerência, mais integridade, você está mandando uma mensagem para você mesmo assim, pô, eu posso confiar em mim. Mesmo que eu erre ao longo do caminho, mesmo que tenha deslizes, no fim deu tudo certo. E olha só, isso aos poucos se consolida assim. E eu já tô aqui para reforçar mais uma vez e aprofundar nesse ponto, que é pra gente, inclusive, se desapegar da ideia de perfeição. Muita gente não confia em si porque fica idealizando aí uma versão de si mesma. Só que olha só, essa versão idealizada, ela é inatingível. Sabe assim, a pessoa que nunca hesita, que nunca tem medo, que nunca se atrapalha ou comete um erro, um deslize. Autoconfiança, gente, não é ausência de dúvida, mas é sim a presença de coragem e a gente bancar essa coragem. É a gente continuar até mesmo quando a gente se questiona e se pergunta, putz, será que vai dar certo? Será que esse é de fato o caminho certo? É a gente confiar que a gente vai lidar com o que vir. E que mesmo que você não consiga ir de primeira, você vai aprender ali o que tiver para ser aprendido que antes você nem mesmo sabia. Veja bem, aceitar a sua humanidade, a minha humanidade, não é algo que enfraquece a gente, não, mas é algo que liberta. Porque enquanto a gente continua tentando ser perfeito, ser perfeita, a gente vai constantemente estar insatisfeito e continuar achando que a gente não é bom o suficiente. E olha só, eu não tô falando para você agir de forma imponderada, inconsequente, sair aí metendo os pés pelas mãos.
Mas eu tô te falando para que depois que você ponderou, depois que você refletiu, depois que você avaliou determinada situação, que você possa bancar suas decisões e sair aí dessa paralisia, né, do medo ou do erro ou do medo de ser imperfeito. A autoconfiança, gente, não é uma coisa que aparece ou surge na vida da gente como mágica, mas é algo que é construído, né? É fruto, inclusive, da prática, do tropeço, dos erros também, mas é principalmente resultado da nossa escuta interna. Ela nasce quando a gente se compromete com a gente mesmo até diante de cenários nos quais a gente não tem garantia. E cresce cada vez mais quando a gente escolhe agir com coragem, com presença. Então, da próxima vez que você se vê e se pegar duvidando de si mesmo, se faz a seguinte pergunta: e se eu confiasse em mim? O que é que eu realmente faria? Vai com medo mesmo. E se precisar, eu tô aqui com você nesse processo. Tô deixando aqui embaixo outros vídeos relacionados a esse tema. Já anotei que vocês gostam muito desse assunto, então se você não assistiu o último vídeo sobre confiança, corre lá porque é o vídeo mais assistido até hoje aqui do canal. Eu tô torcendo por você. Se cuida, tá? Um beijão, tchauzinho.